Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o canal Diário de um Sonho. Esse aqui é o primeiro episódio, é a introdução. E hoje, para começar, eu separei alguns tópicos para falar com vocês. Então vamos lá. Em primeiro lugar, meu nome é João Antônio, eu tenho 18 anos, eu moro em Caratinga, Minas Gerais. E atualmente eu tenho o sonho de morar no Japão. Mas para isso, primeiro eu tenho que aprender japonês, eu tenho que entender mais sobre o Japão e, claro, dinheiro, que é necessário. Bom, tendo apresentado isso, eu queria falar sobre o objetivo do canal. O objetivo desse canal nada mais é do que fazer diários, meu dia a dia mesmo, um vídeo por dia, relatando as coisas que eu vi sobre o Japão, sobre o quanto eu estou evoluindo na linguagem, seja aprendendo japonês, seja estudando mais sobre o Japão, ao ver alguma coisa de cultura pop que seja curiosa, que eu queira compartilhar. Na verdade, isso aqui é um diário de desenvolvimento. Então, o objetivo desse diário é fazer vários, até com que eu alcance meu objetivo, que é um dia morar no Japão. E dentro, como eu já expliquei, né, vai ter esse tipo de coisa com o objetivo final de chegar no Japão. Durante esses diários, que é claro, vai ficar curto quando eu for falar só o que eu aprendi, de dia em dia você não aprende tanta coisa assim. É ao todo que você vai aprender alguma coisa. Mas vai funcionar da seguinte maneira: vai ter os diários com os desenvolvimentos em primeiro plano, e depois vão ter os especiais, que são coisas sobre cultura pop japonesa que eu vou apresentar para vocês, que eu vou indicar, né, na real. Pode ser um mangá, um anime que eu tô vendo, pode ser um canal que eu achei interessante, pode ser coisas desse gênero, mais ou menos nessa ideia. E o primeiro que eu queria já começar falando é sobre o Nihongo. Nihongo é um canal no YouTube onde eles falam muito sobre cultura pop japonesa. Eu indico muito você ir lá. Eu não sou parceiro, eu não conheço os caras, mas como eu estou me comprometendo, todo dia eu vou falar alguma coisa relevante sobre a cultura pop japonesa. Você pode procurar, seja um canal no YouTube, um anime, um mangá, qualquer coisa que envolva a cultura pop. E vamos lá. Até agora, nesse primeiro dia que está sendo gravado, o que eu aprendi até agora de japonês? Eu já encerrei os estudos por hoje, então vamos lá. Eu fiz várias anotações, várias. Então a gente, nossa, você não decorou. Ô, irmão, comecei hoje, tá? Bom, a primeira coisa que eu vi hoje foi a playlist do Nihongo, que tem uma playlist específica para você que está começando a falar japonês. Logo depois, eles oferecem um curso para você, que você manda o e-mail lá, tipo, sabe aqueles sites de curso que você cadastra o seu e-mail e ele te manda um vídeo por dia? Tipo isso. Então assim, eu cadastrei meu e-mail lá, e aí daqui a mais ou menos amanhã, umas 5 horas da manhã, ele vai enviar a primeira aula. Então, mas eu comecei pela playlist do canal dele, onde dá mais ou menos para você ter como é que eu posso te dizer? Uma introdução à língua, né? Algo desse gênero. Então vamos lá. A gente tem que começar entendendo que no japonês existem 3 tipos de alfabeto, né? Que eu estou aprendendo. Hiragana, katakana e kanji. Hiragana é o mais simples, pelo que eu vi. São 46 palavras de origem japonesa. São desenhos mais simples, mais curvos, e é a porta de entrada, né? É o básico do básico. Você saber hiragana, acho que você já se comunica minimamente bem, pelo menos é o que eu acho até então. O legal desse canal é ver, conforme eu for aprendendo mais, talvez as opiniões do começo mudem, talvez as impressões mudem, né? Opiniões, que opinião que eu posso dar sobre uma coisa formada com uma língua japonesa. E uma coisa que eu achei interessante, que o cara do Nihongo, o Ricardo, ele mencionou, é que no hiragana eles têm uma pronúncia igual à nossa. Então, por exemplo, eles falam A do mesmo jeito que a gente fala A. Para ficar mais fácil de entender, por exemplo, como é que um inglês ou americano, ou alguém que fala língua inglesa, pronuncia a letra A? É A.
Então, a pronúncia do japonês, da letra A, é muito parecida com a nossa, é A do mesmo jeito. Então, assim, pelo que o que eu já entendi até então, as letras japonesas, elas não são propriamente letras, elas são sons e que a gente representa com letras. O desenho tá lá, o japonês ele vê daquele jeito e a gente só traduz pro que é mais conveniente pra gente, que é, por exemplo, a letra que se escreve K, não é só o K mudo, é K-A, que é pra você entender, né? Que senão seria K, não seria K, seria K. Então, assim, são sons, praticamente, não é coisa que nem a gente, que as nossas letras são A, B, C, D, E, F, G. Não, eles têm as vogais, né? Que inclusive é uma ordem diferente, é A, I, U, E, O. Não é A, E, I, O, U, igual a gente tem aqui, é diferente a ordem das vogais. Isso se estende para Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Então, e vai para outras áreas, né? Eu não sei se exatamente tem o Ki, o Que no Ka, mas vai para outros lados. Então, são sílabas, né? São sílabas praticamente e são mais representatividades para sons que são praticamente iguais aos nossos. Com exceção das vogais, o resto das letras são silábicas, né? Eu já tinha mencionado a ordem das vogais, né? Tem as vogais, tal, tem os símbolos para cada vogal. E a formação de palavras é a junção dessas letras. Uau! Então vamos lá. Outra coisa que eu aprendi hoje já é katakana. São 46 letras também, só que essas são mais angulares, elas servem para trazer palavras que não são de origem japonesa. Então, assim, Coca-Cola, você vai escrever de outro jeito em japonês, né? Mas você está transmitindo uma palavra que é internacional, que não é do Japão. Você está trazendo para o japonês, só que com desenhado, né? Tal, na letra japonesa, no estilo de escrever japonês. Então, assim, segue uma ordem de escrita, como eu tinha esquecido de mencionar isso no hiragana. Só que você tem certos padrões para escrever japonês. Da esquerda para a direita. Peraí, na câmera. Da esquerda para a direita. Acho que assim ficou. Dá para você ter noção pela câmera, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. É assim você escreve. Você tem uma ordem para se escrever. Então, tipo assim, você tem que respeitar que, por exemplo, uma letra que seja assim e depois assim, você tem que respeitar que o primeiro traço é esse. Isso aqui não é nenhuma letra japonesa, só estou dando um exemplo. Você tem que respeitar o primeiro traço. Então, tipo, você não pode começar por aqui e depois fazer isso aqui. Tem que fazer isso aqui, depois isso aqui. Então, você tem que respeitar essa ordem, sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. E também, vamos ver aqui, o que mais? Isso aí eu tô aprendendo, eu não decorei ainda, tá? Mais pra frente eu decoro. E aí, o mais terrifying, o mais pica mesmo da galáxia é o kanji, que ele veio da China e representa ideias e não sons, como os anteriores, que é ka, ki, ko, entendeu? Eles representam ideias. Então, tipo assim, eu achei legal os exemplos que ele usou, que quando um chinês ele queria representar um homem criando fogo, ele fez um desenho, aí depois esse desenho ficou se tornando aquelas letras assim mais retas, né? Do jeito que a gente conhece o próprio japonês. E é engraçado que a gente sempre vê os kanjis e sempre fala assim, nossa, parece um bonequinho. Realmente, era para parecer um bonequinho, é para representar uma ideia. Então, tipo assim, quando o cara fala, sei lá, fogo, vai ter alguma coisa relacionada que lembre fogo na escrita de um kanji. Então, assim, existem mais de 85 mil caracteres existentes no kanji, mas pouco usados na China. Muitos já caíram em desuso, são às vezes significados para a mesma coisa que já tem outro e as pessoas deixam de usar. Provavelmente você não vai usar, sei lá, mais que 500 talvez. Então, assim, agora o kanji no Japão se chama Joyo. É isso mesmo? Um dia eu vou olhar isso, sabendo japonês, e vou falar, meu Deus. Joyo Kanji, no Japão. E no Japão, é mais ou menos ali uns 2000 para mais. E geralmente os kanjis eles são usados em placas, como eu disse. Eles servem para representar uma ideia.
Então vai estar aquele desenho lá, você vai entender, sei lá, não atravesse, sei lá, não fume aqui, entendeu? São placas, são mais usados em placas. E aí outra coisa que ele recomendou foram 5 mangás para estudar. Então nos próximos dias aí eu vou estar falando dos mangás. Só que o objetivo é aprender hiragana, aprender katakana para poder ler esses mangás. Porque o desafio é ler em japonês. Então o primeiro mangá é Nihonjin no Shiranai Nihongo. Não sei se eu estou pronunciando certo. O segundo é Kamen Rider Black. Ok, em inglês é mais fácil. O terceiro é Atashi Inchi, que na real é o Atashi Unchi. Acho que é isso. O Atashi wa Unchi. Só que Atashi Inchi é como se fosse uma diminuição, né, da palavra, uma abreviação, como se fosse uma gíria, do jeito de falar japonês. Dr. Slump, que é de Akira Toriyama, e o pior é que eu já li esse aqui, mas agora eu vou ter a oportunidade de ler em japonês. Yotsubato, que parece que é bastante famoso e eu não conhecia no Japão, ele cita no vídeo. Todos esses vídeos são do Nihongo, tá? Eu tô falando sobre a minha experiência vendo essa playlist. E vou estudar em cima disso, de acordo com o que o curso apresentar também. Ele citou alguns erros de quem estuda português, isso vai ser bacana, que aí é um caminho que eu posso trilhar, né, dentro disso. Traduzir tudo do português nunca será equivalente, tipo você falar pegar o ônibus, quando você vai traduzir para o japonês não faz sentido você usar o verbo pegar, então vai fazer mais sentido você usar o verbo subir em japonês. Se você falar vou pegar o ônibus, os caras vão, tá maluco, pô, você vai pegar o ônibus, vai levantar? É como se fosse isso aqui. Pegar é uma expressão que a gente usa também. A gente tem muitas palavras repetidas, né? O mesmo banco que a gente tira dinheiro é o mesmo banco que a gente senta, na questão palavra. No Japão, você não vai ter esse tipo de coisa. Então se você falar, eu vou ao banco, e você pega literalmente a palavra banco em japonês, os caras vão falar, o que você vai fazer lá no banco, cara? O quê? Então, eu vou lá no banco tirar dinheiro aqui, mas mano, banco na rua, tu vai pegar dinheiro. Que bosta, né? A piada. Mas é nóis. Ele fala sobre querer saber tudo de uma vez só, e isso é engraçado, cara, porque a gente quando fica muito animado, igual eu estou nesse momento de querer começar a aprender inglês não, japonês, a gente fica realmente muito animado. Meu Deus, me dá todo o conteúdo do teu curso e tal, e eu achei muito da hora que ele cita isso, querer saber tudo de uma vez só é errado, cara. Então, o que ele faz? Ele não disponibiliza o curso logo de cara. Ele, tipo assim, tu pediu o curso, ele vai te dar 24 horas. Então, provavelmente, eu ainda não sei, eu falo mais amanhã. Provavelmente esse curso ele não vai disponibilizar os 8 vídeos de uma vez. Talvez. Talvez ele disponibilize um de cada dia, não sei. Mas, realmente faz sentido, cara. Então, eu já me peguei muitas vezes fazendo isso. Tu começa a se empolgar numa coisa, e aí tu passa tanto tempo fazendo aquilo, tem hora que tu enjoa da parada e não quer mais fazer. Então, agora uma coisa que ele falou que eu concordo pra caralho. Eu sei inglês, eu aprendi inglês. Mas eu aprendi inglês não porque eu fiz um curso ou na escola, que você definitivamente não aprende inglês na escola. Mas assim, eu aprendi inglês praticando, irmão. Então, tipo assim, eu sempre vi muito conteúdo em inglês, muita série legendada. Eu me acostumei a ver coisa legendada há muito tempo atrás. Ouvir música, cantar, ler, falar. Eu fico aqui na minha casa igual um retardado falando inglês com a minha irmã. E é uma parada que eu tô sempre exercitando. E eu conheço alguns missionários da igreja que eu frequentava. A maioria vem dos Estados Unidos. E eu fico tentando arranhar inglês com eles. E até ajudei já a dar aula de inglês na igreja de graça, né, claro. E, cara, realmente, por exemplo, eu cito um exemplo dos missionários. Eu conheci um missionário, ele tinha uma semana só morando no Brasil, e ele não sabia nada de português. Ele sabia o básico que ele estudou no CTM, só que é aquilo, né, cara, você só estudou ali, você quase não praticou e te joga na rua e num outro país e vai lá. O que ele vai fazer agora? Ele vai ter que se virar, ele vai ter que praticar, ele vai ter que falar com pessoas, ele vai passar o dia inteiro falando com pessoas. Então assim, eu conheci ele numa semana, teve uns imprevistos, a gente ficou umas 2 semanas sem se encontrar. 2 semanas depois eu chego no curso de inglês da igreja e ele tá falando português muito bem. E assim, não tô te falando que eu vou aprender japonês em 2 semanas se eu ficar aqui em casa falando tagarelando igual um louco em japonês, até porque eu vou apanhar fazendo isso. Mas
é uma parada que assim, como é que você quer aprender uma língua se você não pratica, se você não fala, se você não erra a pronúncia e depois entra no Google Tradutor e vê que a tua pronúncia está errada e começa a ficar falando igual um retardado. Nihongo, Nihongo, Nihongo. Porra, se tu não fizer isso, irmão, se tu não botar a língua pra fora pra falar, não vai aprender nunca, cara. Eu concordo demais. Eu aprendi inglês basicamente me arriscando, tocando no violão, tá aqui, cantando, lendo, procurando tradução, comparando letra original, traduzida, vendo série. Então, assim, o tempo inteiro eu tive me colocando, e Yu-Gi-Oh! Também me ajudou pra caramba, que Yu-Gi-Oh! Eu jogo Yu-Gi-Oh! Tem muita carta em inglês, então tu tem que meio que se virar, que às vezes vem carta no meio assim em inglês, outras em português, aí tu tinha que se virar pra aprender os efeitos da carta em inglês. E aí com a repetição de palavras, com a constante leitura, eu fui aprendendo inglês, e Yu-Gi-Oh! Me ajudou pra caralho, inclusive. Que é coisa japonesa, olha só. E o uso inadequado de cumprimentos, ele tinha falando, né, que é a mesma coisa no inglês, né, você fala goodbye, tipo assim, todo mundo te olha meio louco do cara, né, quando só fala tipo bye, ou bye bye, só assim, tá ligado? E aí do mesmo jeito que no japonês você não vai falar sayonara toda vez que você sair do lugar, não, tu vai falar tipo jane ou coisa parecida, sabe? Então é a parte mais informal. Motivação para estudar. Aí é foda achar, né? Todo dia estudar. Eu sei que uma hora eu sei disso porque eu me conheço, né? No final de contas. Eu sei que um dia vai chegar e falar, puta que pariu, cara, estudar de novo, não. Então, tipo assim, pra tu deixar o estudo mais leve, é uma parada que provavelmente é como eu te falei. Então, tu vai ouvir música, tu vai praticar mesmo sem saber. E realmente, cara, quando eu pego o violão pra tocar uma música em japonês, eu fico realmente tipo, nossa, eu tô aqui praticando meu japonês e não tô fazendo um esforço tipo sentar no computador e pegar um caderno e ficar fazendo anotação. Não, eu tô aprendendo uma música e eu tô melhorando a minha pronúncia por meio disso. E interagir com a família é uma coisa assim, você contar para as pessoas que estão ao teu redor, que tu tá aprendendo e tal, eu acho que só nesse ponto você tem que tomar um pouco de cuidado com quem você conta, né? Porque geralmente você conta pra algumas pessoas, as pessoas tiram sarro da tua cara, não acreditam em você. Então assim, por isso que eu prefiro sempre manter as coisas dentro da minha família, que a minha família é muito de boa com essas coisas, né? Agora se você acha que a sua família não é tão de boa assim, cara, compartilha com o teu amigo que tu sabe que não vai te julgar, principalmente se o seu amigo for um otacão do caralho, ele vai achar muito massa você aprender japonês. E você pode chamar ele pra aprender junto, algo que deixa mais leve na minha opinião, né? Isso aí já é da minha opinião, não tava no vídeo. Agora partindo mais de novo para a gramática, tem as partículas. As partículas elas são basicamente o que liga um verbo a uma ideia, uma palavra com uma ação, coisas desse jeito, como se fosse um artigo, não equivalentemente, né? Mas é na questão de ligar ideias, né? São estruturas gramaticais, sempre escritas em hiragana, relaciona ou dá função a elementos dentro de uma oração. Fala sobre intenção, né? Estrutura auxiliar. Então, qual que é a parada? Então, tipo assim, no japonês, você sempre vai... Por exemplo, eu vou comprar o livro. Você vai falar livro primeiro, vai usar a partícula e tu vai usar o verbo depois da partícula. A palavra vem antes da partícula e o verbo vai depois. Então, assim, é uma parada que tu... como é que eu posso te dizer? É um pouco mais confuso, né? Porque tanto no inglês quanto no português, tu tem uma ordem, tipo, o verbo vem primeiro, a ação depois, a palavra depois, então a palavra ou a situação vem depois. Já no japonês é um pouco mais ao contrário, né? A palavra vem primeiro, a partícula que liga com o verbo vem no meio e o verbo vem depois. Então realmente é bem mais diferente. Então assim, é isso. De japonês eu aprendi isso hoje. E uma coisa que eu queria mostrar é que eu não sei japonês ainda. Não sei. Mas eu sei uma música. E como às vezes as pessoas acham que eu sei japonês quando eu canto essa música. Provavelmente você que sabe japonês pra caralho, você que é japonês, vai ver que eu vou errar em algumas coisas, é lógico que eu vou errar pra caralho. Porque eu ainda não sou profissional da língua japonesa. Mas é como eu falei, quando você pega pra praticar fica tudo mais fácil. Eu sempre tive facilidade com pronúncia de inglês,
e eu tenho certa facilidade em pronunciar as coisas em japonês. Então, é claro, se eu ouvir 2 vezes assim, eu estou sempre pronunciando bem. Eu vejo muita gente que tem dificuldade de pronunciar porque não se coloca na situação de perigo, né? Digamos assim, que é estar aprendendo, errando e aprendendo de novo. Então, eu sempre tive nessa situação, eu sempre me coloquei nela. Então, por isso que eu consegui aprender uma música em japonês. Inclusive, Capotraste ficou lá na casa do caralho, mas vou tocar sem Capotraste mesmo. Yume no Tsuzuki, okagete ita hazu na no ni, magari puneta, osoi michi hito ni tsumanuku, ano koro mitai ni de modoritai, oku janai no nakushite, kito sora o sagashite ru, wakara kurumashio ni kisei ni natta yo na kanashii kao wa yamete yo, saigo wa namida janai no 苦せよって組んだメラが調味料けだれは待ってるそれをこう包んだようにそれで博多したよだから逃れたいんだけど数でやつらえために生きてるんだって叫びたくなるよ言ってますか慣れになってやめられないか帰ればしょもなどのさすにはいつも悲ししてる Então é isso, galera, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo até então, ó, você percebeu? Eu toquei aqui, cara, eu tenho um pouco de conhecimento do violão, eu sei um pouco da pronúncia, eu ouvi muito essa música porque eu gosto do anime, eu gosto de Fullmetal Alchemist e eu consegui aprender. Então, assim, não é bicho de 7 cabeças aprender outra língua, é prática. É prática, é tagarelar igual um retardado em casa, é ler, é ouvir, é listening, speaking, é tudo, cara. Entendeu? Então você tem que se arriscar. E essa é a mensagem de hoje. Eu sou um iniciante no japonês, eu sou um iniciante em muita coisa nesse momento, mas alguma coisa para passar eu também tenho. Entendeu? Então é isso aí, vai lá no canal do Nihongo, eu vou deixar todos os links de referência aqui na descrição, inclusive a música que eu toquei, eu vou deixar um link pra você ir lá ouvir a música. E é isso, cara. Tudo que eu colocar aqui, eu vou deixar de referência na descrição. Então é isso aí, muito obrigado por você que assistiu até aqui. Eu agradeço de coração mesmo. É uma parada que eu tô querendo fazer, é um sonho que eu tenho de ir no Japão. E esse é meu primeiro dia. Então a gente se vê no segundo dia, onde eu provavelmente vou estar falando sobre coisas que eu coloquei em prática disso tudo que eu anotei. Isso aqui é só anotação, é só introdução, tem muito por vir e até a gente chegar no Japão. Então é isso aí, muito obrigado. E é isso aí, vocês estão junto comigo nessa. Valeu!